E na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 8, versículo 19, diz que Noé saiu da arca junto com sua esposa e os seus filhos casados com suas respectivas esposas e todos os animais. Quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez no meu canal, a satisfação. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário, deixe seu like, seu comentário, pedido de oração, que é muito importante, e compartilhe com os amigos. Você que está fidedigno aqui nesse canal, quero parabenizar, pois nós já somos mais de 4.000 seguidores. Os ativos são mais ou menos 50, 40 seguidores diariamente. É isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, aqui a explicação é a seguinte nesse texto. Depois de um grande vendaval, depois de uma grande tribulação, depois de uma grande crise, depois de um colapso, depois de um dilúvio, vem o recomeço. O sol vai raiar, o sol vai iluminar somente aqueles que estiverem feito a sua preparação antes do dilúvio, feito a sua arca antes do dilúvio. Eu venho falando aqui sobre vários tipos de arcas que têm que ser feitas, da questão de reserva de alimentos ou plantações na roça para a sobrevivência diante do caos que está por vir ainda, que é a falta de energia, a falta de internet, o reset mundial que está previsto até 2030. Muitos estão desligados, até a questão da sexualidade, de reter o sêmen para recomeçar uma nova família. Queridos, eu falei um comentário desse sobre reter o sêmen, sobre jejum de sexo, e aí alguém mandou uma risadinha aí no comentário de um vídeo short meu. Ele botou kkkk, eu até ri também, porque ninguém nunca ouviu falar sobre esse jejum, né? O jejum de sexo. Mas esse jejum de sexo foi feito pelos católicos, especificamente os padres, que era chamado de celibato, castidade e celibato. É não pensar em pornografia, não pensar em prostituição, e quando os pensamentos vierem, rejeitar, que é para Deus trabalhar nessa parte sensível do homem e da mulher. A mulher também faz celibato, para que Deus envie para a sua vida aquela que vai gerar uma família forte, sólida e numerosa, certo? Deus abençoe cada um de vocês que estão acompanhando esses assuntos aqui, que são um pouquinho polêmicos. Aqui é um assunto que não se fala muito hoje nas igrejas, a maioria das mensagens hoje são sobre dízimos e ofertas, sobre fogo pegando. Eu também sou crente pentecostal, falo em línguas estranhas também, mas nas minhas pregações aqui vocês não me ouvem falando em línguas, porque não é o foco. Paulo disse que quando você falar em línguas, fale para Deus, que o seu espírito ora bem e o seu entendimento fica infrutífero. Então a necessidade agora aqui é do nosso entendimento ficar frutificado com as palavras boas, palavras de Deus. Eu venho tendo a necessidade de falar sobre esses assuntos, sobre pureza sexual, pureza mental, sobre NoFap, que é o cara que segue seu próprio caminho, um homem seguindo o seu próprio caminho, NoFap, é uma sigla em inglês. Tem o MGTOW, que é parecido com o NoFap. O MGTOW é aquele homem que se resolveu não se envolver mais com mulher. O celibato, ele também está resolvido não se envolver com mulher, enquanto Deus não preparar uma pessoa que lhe realize nas suas expectativas. Tenho falado sobre o objetivo final da sexualidade, que é a reprodução. Quando nós estudamos sobre células, sobre bactérias, e falamos que a bactéria é assexuada, porque ela se reproduz de si mesma. Tem até a cobra, a serpente, que a serpente a serpente é hermafrodita. Não existe hermafroditismo entre os seres humanos, mas as transmutações, nós temos falado sobre transmutação também, há uma possibilidade de ter seres humanos mutantes, transmutantes, modificados seus códigos genéticos, por isso o excesso de tantos transexuais, mulher trans, entre aspas, vários tipos de sexualidade surgindo. Acho que nos Estados Unidos
75% da população se considera fora da sexualidade de macho e fêmea. 75% de cada 10 pessoas, mais de 7 se consideram numa sexualidade fora de macho e fêmea. É um absurdo um país com um pensamento desse. Você vê que a sexualidade, a saúde sexual não está bem nos Estados Unidos e nem também no Brasil. A questão da sexualidade está absurda. Esses dias eu fui tentado com uma proposta de uma mulher, de um amigo meu, que estava dando algumas bolas para mim. E aí, o que acontece? Eu perguntei para ela se o marido dela tinha experiências com poliamor. Ela, no início, ela não sabia o que significava essa palavra, mas aí, em outra circunstância, outra situação, ela se revelou. Falou que o marido estava com um fetiche de saber que eu teria uma possível relação íntima com ela. Eu falei que não toparia, não tinha esse interesse, porque sexo por sexo eu tinha muito na minha casa com a minha esposa, mas era um sexo que não tinha reprodução. Desde o ano 2015 que eu venho conversando com minha esposa para nós termos filhos, e ela sempre jogando para frente. Agora não, a condição financeira. Agora não, uma dor no útero. Agora não, apareceu um caroço. Aí sempre respeitando o tempo. E os anos se passaram. Foram muitos anos esperados, quase 10 anos esperando, ou mais, esperando essa situação. E fora os outros anos que eu já tinha vivido e que eu fui buscar os meus objetivos também, estudar. Então, assim, o que eu quero resumir é que existe as sexualidades hoje com parceria de sexo. Um pastor amigo meu, ele me questionou, falando que sexo não é para reprodução, é só para namorar e sentir prazer. Eu falei para ele que não, e fui veemente com aquilo, porque senão nós seríamos seres assexuados, não teríamos sexo. O nosso sexo é para reprodução, somos seres vivos para reprodução, perpetuamos a espécie reproduzindo. Você vê que Noé guardou na arca só os machos e fêmeas de cada espécie. Então, recomeçar. Nós precisamos resetar o nosso passado. Se você já errou, se eu também já errei, todos os nossos erros, ninguém é perfeito, nenhum pregador é perfeito, ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Foi para isso que Jesus veio, para resetar o nosso passado. Está escrito em Isaías que, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Deus torna branco como a lã, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, Deus torna mais alvo do que a neve. Deus, ele quer transformar você de dentro para fora. Estava ouvindo aqui um jovem celibatário, ele faz vídeo sempre, e ele falou que o celibato ele lhe deixa com a mente pura, como de uma criança. Você se sente com mais autoridade, você se sente com mais firmeza na comunicação com as pessoas, na comunicação com as mulheres, sem aquele olhar impuro, aquele olhar de orgia, aquele olhar de cobiça, sem aquele olhar de profanação, de sujeira mental, espiritual do olhar. Volta a ser criança, o celibatário ele se torna casto e volta a ser como uma criança. Existe essa pureza quando você faz jejum de sexo para uma finalidade. Esse jejum de sexo não é dizendo que sexo não presta, não é dizendo que eu não quero mais sexo, não é dizendo que você não queira mais sexo. É uma necessidade de se santificar, de purificar os nossos desejos, não olhar vídeos pornô, não olhar imagens de mulheres seminuas, não ficar cobiçando, nem cobiçar a mulher do próximo, nada disso. Esperar em Deus, no centro da vontade de Deus, porque Deus é capaz de movimentar as pedras em nosso favor. Dá aquele friozinho na barriga, aquela sensação de estou envelhecendo, não vai acontecer, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho que ir para a festa, eu tenho que me expor, eu tenho que dar uma cantada na mulher, todas essas coisas são falhas, porque nunca você vai alcançar o objetivo da reprodução num sistema como esse, onde você tem medo de pagar pensão, você tem medo de ter filho porque é tudo caro, você tem medo de que a mulher não queira ter filho ou sequer seja uma mau mãe. Então ficou uma confusão na sua cabeça. Então já começou o dilúvio. Isso é um dilúvio, claro e evidente que isso é um dilúvio. Isso é uma crise, uma turbulência que está acontecendo. Então só vai se salvar quem estiver na arca. Eu tenho falado aqui das pessoas saírem para a zona rural porque é o mais fácil do que sair para outro país.
Sair para outro país demanda passaporte, visto, condições financeiras altas. Já vi jovens sair do Brasil com a família e errar o destino. Era para ir para a França, foi parar em Portugal e foi uma agonia, não conseguiu sair lá de Portugal, teve que pedir ajuda numa igreja e começou a trabalhar de funcionário lá numa igreja. E assim, é complicado, é muito complicado sair do Brasil, certo? Você tem que ter um preparo. Aprender inglês é importante. Eu estou aprendendo inglês devagarzinho. Reaprendendo, né? Que eu estudei em 2005 inglês, então perdi muito há 20 anos atrás. Então estou tentando me reabilitar novamente no inglês para poder ver as possibilidades de sair do país, se for o caso. Mas estou muito bem na zona rural. Hoje você consegue viver com muito pouco na zona rural, com R$ 500 por mês, comendo 12 ovos por dia, 360 ovos por mês. Eu consigo, com mais de 4.000 ovos por mês ou por ano, sobreviver de boa com aipim e banana. São os 3 alimentos principais: carboidrato, fibra e proteína. Proteína no ovo, carboidrato na banana e as fibras no aipim, certo? Então é isso. É recomeço, é um novo recomeço. É hora de recomeçar. Para recomeçar, você tem que resetar o passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu tenho que orar por essa pessoa que me fez a proposta do fetiche, do poliamor, né? Eu tenho que orar por aquela pessoa que eu estiver afim, para que Deus confirme no meu coração. Eu tenho que orar para Deus me dar paciência, para eu não perder a calma e sair me precipitando atrás de pessoas, de mulheres. Eu estou me sentindo muito bem, estou percebendo que eu estou mais atraente para algumas mulheres que de fato querem reproduzir, que querem ter família. Isso é muito importante. Eu preciso estar orando por todas as pessoas e pedindo a Deus que me direcione, porque no seu tempo isso vai acontecer. Aquilo que eu não consegui fazer na juventude, me precipitei, fui atrás de pornografia, de sexo, agora eu posso fazer isso, porque é uma vontade divina. A reprodução é a coisa mais importante, a missão mais nobre que um ser humano pode vir fazer aqui na Terra, é a sua reprodução. Conheci uma jovem adolescente, pré-adolescente de 14 anos, num colégio do estado de Sergipe, que decidiu engravidar. O seu namorado deu remédio para ela abortar, e ela disse não. Ela não tomou aquele medicamento. E no dia da gravidez, ou no dia do parto, ela morreu no parto e a criança sobreviveu. A criança está viva, é uma menina. Então, essa moça, Micaele, que Deus a tenha, foi uma grande missão que ela cumpriu aqui na Terra. Ela morreu no parto, mas deu a vida a outra. É uma missão corajosa, é uma missão arriscada, é uma missão difícil, não é fácil. Só Deus sabe o que uma mulher passa no período da gestação e no período do parto, mas é um desafio que tem que ser enfrentado por todos nós, e em oração nós conseguiremos sim escapar das armadilhas que o inimigo arma contra os casais, contra os homens, contra as mulheres que pretendem gerar uma família forte e numerosa. Diante desse caos, diante de tanta promiscuidade sexual, prostituição, gaysismo, animalismo, globalismo, agenda global de destruição em massa, desemprego, falta a inflação, né? A inflação do dinheiro, tudo isso aí vem como resultado, a reação disso, o Bitcoin em autocustódia. Essa é a palavra da parte de Deus, renovação, recomeço para esse dia, em nome de Jesus. Se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todo dia notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu like, que é muito importante, seu pedido de oração, que é muito importante, compartilhe com os amigos, pois tem alguém do outro lado precisando de uma palavra da parte de Deus. Que Jesus abençoe cada um de vocês, Mateus, Fábio, Santos, Cauã e Micael, que está sempre nos acompanhando da sua casa, sua mãe também, que Deus abençoe. Deus abençoe Dani também, esposa do nosso